Mel, boa noite a todos e a todas presentes na sala hoje. Eu percebo que a equipe está evoluindo muito o nível de maturidade competitiva. Sabíamos que enfrentaríamos um adversário forte dentro da sua casa, mas soubemos competir, né? Tivemos alguma dificuldade no primeiro tempo, principalmente para nos organizar e pressionar o adversário da melhor maneira. Depois nós fizemos alguns ajustes nesse sentido e considero o segundo tempo melhor que o primeiro. O gol que sofremos foi uma falha nossa, uma desatenção, mas também ressaltar que tinham 2 bolas dentro de campo. A gente infelizmente não entende certas decisões da arbitragem. Eu acho que falta um pouquinho de capricho, né? Antes da gente sofrer o gol, na minha visão e vendo a imagem aproximada, nós tivemos um pênalti a favor, um escanteio que o Joseph estava sozinho no segundo pau, ele iria fazer o gol, foi claramente empurrado pelo jogador do Curitiba e o árbitro não marcou o pênalti. Logo em seguida a gente teve esse momento de desatenção, que é algo que a gente precisa ajustar, melhorar, né? Mas descemos para o intervalo da partida, conseguimos ter maturidade e humildade para reconhecer aquilo que precisava ser ajustado. Nós ajustamos na segunda etapa e foi justamente num acerto da subida da pressão que a gente conseguiu recuperar a bola lá no campo do adversário. A gente sabia que eles tinham essa característica de jogo mais curto. Posso estar enganado, mas eu acho que o goleiro deles e os zagueiros foram os jogadores deles que mais tocaram na bola. E a gente subiu essa pressão, foi competente, conseguiu recuperar a posse de bola e o Rodrigo conseguiu uma bela finalização, significando ali o gol de empate, né? Antes do gol tivemos um pênalti a favor, que infelizmente não conseguimos converter, e depois, na minha visão, tivemos uma outra grande oportunidade com o Álvaro. Então, se tivesse justiça no futebol, acredito que se tivesse que ter um vencedor na partida de hoje, teria que ser o Operário por tudo que produziu ao longo da partida. Isso demonstra que os jogadores estão evoluindo em termos de maturidade competitiva, e a gente vai buscar fazer um jogo ainda melhor contra o Maringá, para que a gente possa dar sequência nesse campeonato e nessa grande campanha que os jogadores vêm fazendo. Bruno Pivetti, o gol que garantiu um ponto ao Operário foi na base da pressão alta, o time pressionando o Curitiba, mesmo jogando fora de casa, conseguiu esse gol. E a pressão alta exige muito do físico dos atletas, e o teu time conseguiu vencer essa dificuldade, mesmo diante do desgaste que você detalhou para a gente no último jogo. E você avaliasse o trabalho do Operário na pressão alta, com essa marcação avançada, que foi fruto, né, desse empate, desse ponto importante conquistado. Boa noite e parabéns pelo ponto aqui na capital. Boa noite, obrigado pelas felicitações. A pressão alta é algo que a gente trabalha muito, né? Eu vislumbro a pressão alta não só como uma situação para a gente evitar a progressão da posse de bola adversária, mas também como uma oportunidade de gol. Então, quando a gente sobe essa pressão, os jogadores são orientados a fazer com a máxima intensidade, porque é uma das maneiras que a gente utiliza também para criar oportunidades de gol, e foi assim que o gol saiu hoje. Claro que a gente precisa da questão física, mas mais importante que a questão física é a organização tática da equipe, onde nós montamos ali uma zona pressionante. Dentro da sua zona, o jogador precisa ser muito agressivo para pressionar o adversário. Os jogadores estão cada vez mais familiarizados com esse conceito tático nosso, e deu para ver que hoje a equipe está bem ajustada nesse sentido. Vale ressaltar que nós tivemos dificuldade de marcar a saída de 3 do Curitiba, quando o Rafinha vinha por dentro, ou fazia a saída de 3, depois no intervalo a gente conseguiu ajustar, e nós tivemos muito êxito nessa fase específica do jogo que você bem mencionou, e nos valeu o gol de empate, né? Acho que tivemos boas ações nesse sentido, e impedimos a progressão da posse de bola do Curitiba. No segundo tempo a gente conseguiu jogar e se impor mais lá no campo do adversário, e foi assim que isso fez com que a gente tivesse um grande rendimento na segunda etapa e, consequentemente, saído daqui com um resultado de empate. Boa noite, Pivetti. Esse jogo de hoje contra o Curitiba, assim como foi no jogo contra o Atlético, partidas que o Operário poderia sim ter vencido, mas pela importância não apenas para o Paranaense, mas também pensando na sequência da temporada. São os adversários que o Operário vai enfrentar também no Brasileiro. Como levar de aprendizado o que aconteceu nesses jogos aqui, que o Operário chegou muito perto da vitória e por detalhe acabou ficando apenas no empate, e parabéns pelo resultado. Obrigado. Exaltar os pontos positivos. Acho que nós acertamos mais do que erramos na partida de hoje.
mas é sempre estar atento e ter a devida humildade para ajustar o que precisa ser ajustado. A gente sabe que a competição nos impõe um desafio num calendário extremamente apertado, a gente tem pouco tempo de treino, mas os jogadores estão familiarizando bem a nossa metodologia de treino, as informações que a gente fornece por dinâmicas de vídeo, né? E a equipe vem evoluindo cada vez mais e conseguiu fazer frente tanto ao Atlético quanto ao Curitiba. São dois adversários que nós vamos ter diretos na Série B. E isso demonstra que a gente tem margem de evoluir, mas já estamos num nível competitivo para disputar de igual para igual com qualquer equipe que pertencer aí à Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Pivetti, Câmara Ortiz da Rádio Roda B. Primeiro, eu queria dizer que o Operário fez um bom jogo hoje, né? Ele conseguiu tirar o Curitiba de ter boas chances de marcar gol, principalmente na segunda etapa. Eu queria uma análise mais sobre esse segundo tempo. O primeiro tempo foi bem mal, o próprio Operário tem bastante chance de marcar, e até essa realidade que você falou que pode ter sido em cima do Joseph. Eu queria que você falasse um pouco mais da segunda etapa do Operário. A segunda etapa a nossa equipe conseguiu se impor quase que absolutamente, né, na casa do adversário. Nós criamos muitas oportunidades, desperdiçamos um pênalti, né, no comecinho do segundo tempo, e depois tivemos um volume muito grande no campo do adversário. Isso fez com que a gente criasse algumas oportunidades de gol. Teve até uma grande oportunidade com o Álvaro, que infelizmente para nós a bola saiu, uma grande assistência do Juan, né, que tem adquirido cada vez mais capacidade física, e acredito que ele tem entrado bem, assim como todos que entraram na equipe conseguiram contribuir para elevar ainda mais o nível da nossa equipe. Isso demonstra a força do nosso elenco, né? É notável que nós confiamos aí em todos os jogadores. Estamos fazendo uma grande campanha agora no Campeonato Paranaense, mas tenho certeza que a gente ainda tem margem de evolução e vamos conquistar um nível competitivo cada vez maior na sequência das partidas. Boa noite, Pivetti, né, convite da RPC. Estava acompanhando agora a entrevista coletiva do Moser e ele reconheceu que as suas mudanças ali no tabuleiro de xadrez, essa marcação e pressão, foi o que acabou surtindo efeito, sendo decisivo para o resultado do jogo, para o Operário também se posicionar melhor no segundo tempo. E esse tipo de coisa, para o técnico, às vezes permite também comemorar, ficar feliz, saber que você conseguiu ser decisivo mesmo não estando dentro das quatro linhas. Uma outra questão também, se você imagina que o senso coletivo do Operário hoje prevaleceu sobre talentos individuais que o Poxa tem, o Corias tendo uma bola na gaveta, o Maurício pegando pênalti, mas o Operário, com esse senso coletivo, conseguiu prevalecer sobre essas individualidades do Poxa? Obrigado pela pergunta. Assim, eu considero o Moser um grande treinador, nós já jogamos diversas vezes contra, né? É um treinador que acaba de vir de um resultado maravilhoso na temporada passada, que conquistou o acesso. Então ele vem despontando e fazendo grandes trabalhos, e quando o elogio vem dele, que é uma pessoa, um profissional que eu admiro, a gente fica ainda mais feliz, mais satisfeito, contente, né? E concordo com ele que a gente conseguiu acertar aquilo que precisava ser acertado em termos de pressão alta. Foi assim que o gol saiu e foi assim que outras oportunidades foram criadas. É notável que a gente enfrentou uma equipe muito qualificada do ponto de vista individual, mas também é qualificada do ponto de vista coletivo, porque o Moser é um grande treinador e vem fazendo um grande trabalho também no Curitiba, né? Agora, a individualidade ela é determinante no futebol, como você bem mencionou esses dois casos. O Ronier é um jogador que já vem de um destaque muito grande na temporada passada, o Maurício também. Então são dois jogadores que, dentre outros do Curitiba, mas como você citou os dois, eu acredito que eles têm um futuro enorme e têm muita capacidade para contribuir muito, não só para o Curitiba, mas também como para o futebol nacional, né? Acredito que são dois talentos aí do futebol brasileiro que tenho certeza que vão chegar muito longe, mas fico feliz também que o nosso sistema defensivo tenha funcionado bem. A gente conseguiu anular a maior parte das jogadas, né, principalmente do Ronier do lado direito, e ressaltar o mérito da nossa equipe, principalmente do nosso lado esquerdo. O Gabriel Feliciano fez uma grande partida, o Jean também contribuiu muito, o Índio, o Joseph, e a gente sabia que precisaria correr muito para poder anular essas individualidades, e a gente conseguiu cumprir bem a tarefa. Fica a sensação que poderíamos ter saído com um resultado de vitória, mas por aquilo que foi o jogo, é exaltar o rendimento dos jogadores, recuperar da melhor maneira para que a gente possa se preparar bem para o Maringão.
Boa noite, Bruno. Também Anderson Lima, Rádio Clube. Bruno, eu gostaria que você falasse um pouquinho da atuação do Rodson lá. Ele tem entrado bem, né, nos últimos jogos aí. Ele está pegando o ritmo, ele tem possibilidade de ser titular nos próximos jogos. Como é a preparação dele? Não todos os jogadores que estão no nosso elenco têm condições de serem titulares. É claro que a gente espera sempre o momento certo para que o jogador esteja devidamente preparado para receber bem a oportunidade. O Juan veio de um período de férias na Colômbia, então está se preparando da melhor maneira. Durante as férias ele conseguiu se manter, tem um bom nível físico. Agora, o treino com bola é de fundamental importância para oferecer ritmo, para oferecer leitura de jogo para esses jogadores, reativar o cognitivo deles e também trabalhar a parte física específica para que ele possa receber, quando receber a oportunidade, estar bem preparado. Concordo contigo que ele entrou muito bem e tanto ele quanto os outros, à medida que o campeonato vai evoluindo e dependendo da necessidade do nosso contexto, a gente vai oferecendo minutos e confiamos em todo o elenco e estamos fazendo um bom processo de treinamento para preparar os jogadores da melhor maneira.